Olá, professor. Me chamo Maria Eduarda de Oliveira Brito e hoje eu estou concluindo o trabalho de estágio 3, que é fazer uma videoaula a respeito dos temas que o senhor deu. E eu escolhi o tema Povos Originários, professor. Eu escolhi também a competência 6 e a habilidade 601. Então eu vou dar início à minha videoaula justamente abrindo esse questionamento, né? Povos originários ou índios? Quando a gente se trata de educação, principalmente no ensino médio, a gente tem esse questionamento. Muitos dos alunos, eles mesmos se questionam, povos originários ou índios? Porque desde pequeno, lá na educação infantil, a professora do primário deles, né, e por aí diante, sempre tratou como índio. Tem o dia do índio, né, eles saem caracterizados de índio. Então, quando eles chegam no ensino fundamental 2, principalmente quando chegam ao ensino médio, onde eles vão prestar concursos, né? E eles precisam ter uma visão amplificada sobre tudo isso, eles começam a se debater com povos originários. E qual é a diferença, né? Por que índio é tão pejorativo? Por que índio é tão pesado em relação a toda a resistência de um grupo? Porque índio retrata um massacre. Por quê? Porque povos originários, né? Então, quando a gente começa a tratar disso, nós refletimos sobre tudo que os índios passaram e analisamos todo o caminho que ele percorreu até os dias atuais, né? O índio, ele é visto como uma unidade cultural. É como se todos os índios fossem iguais, tivessem as mesmas características, e a gente determina isso ao passado tão massacrado que eles tiveram, que eles obtiveram, enfim, quando eles foram dizimados, né? A gente vê o índio como um ser ingênuo, um ser bonzinho, um ser fraco diante da cultura europeia, mas a gente não analisa isso com profundidade. E ao chegar no ensino médio, a gente passa isso aos alunos, né? Então, o índio, lá na nossa história, quando a gente analisa, a gente vê que o índio, ele é visto como uma unidade cultural, como se todos os índios fossem iguais, como se não existissem mais de 200 tribos com características diferentes, com pensamentos diferentes, com tradições diferentes. Existiam tribos naquele momento que eram canibais, que se alimentavam de outras tribos, né? Existiam, durante o processo de colonização, muitas das tribos que ajudavam aos portugueses, porque essa era a forma que essas tribos encontraram para resistir, para não morrerem, para não serem mortas, para não serem dizimadas. E muitas tribos encontraram outras formas de resistir, lutando, matando. A gente tem esse pensamento muito errado de que o índio não se defendia, de que o índio era fácil de se enganar, e a gente pode analisar isso até os dias atuais. Como que a gente pode analisar isso? Quantas vezes, quando os nossos alunos, quando vocês, nossos alunos, pegaram os livros e leram na nossa literatura brasileira, e até mesmo dentro dos livros de história, que os índios trocaram, por exemplo, ouros por espelho? Por que a gente tem esse pensamento de, ai, que burro, tá trocando o ouro pelo espelho? Mas a gente não para pensar que naquele momento ele foi muito inteligente. O índio tinha contato direto com ouros, com metais valiosos, mas ele nunca tinha visto o próprio reflexo dentro de um espelho. Ele nunca tinha visto um espelho, um objeto naquele momento magnífico, diferente. Imagina você, que nunca viu o seu reflexo, ter a primeira vez o contato com o espelho. Para você vai ser muito bom, para você vai ser interessantíssimo, vai ser brilhante. Então, é isso que a gente tem que analisar. Os pontos históricos perdidos que foram nos ensinados, mas que hoje a gente tem que analisar, porque isso existe até os dias atuais, né? Nós não podemos nos calar a esses tipos de injustiça. Os índios, eles são massacrados, eles tentam se resistir até hoje. Eu às vezes vejo pessoas falando, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver vários momentos históricos que o índio foi deixado de lado. Não é só no passado, é agora, no presente também. Recentemente teve um caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada dentro da tribo. E quando a sua tribo, por um homem branco,
Quando a sua tribo se revolta e denuncia, toda a tribo é dizimada. E o que foi feito sobre isso? Que justiça pública, que política pública a gente tem para esses povos? Porque é tão estranho. Por que as pessoas falam assim? Índio? Índio andando de motosserra? Índio usando iPhone? Índio em casa grande? Mas por que pra gente é tão estranho ver o índio dessa forma? O índio dessa forma. Tô tratando da forma que as pessoas comumente chamam. É porque é assim que as pessoas retratam. Né? Porque pra gente é tão estranho isso. Né? Então, para começar, índio não. Povo originário, foram eles que descobriram o Brasil, descobriram nossas terras, conheceram canto por canto, foram eles que estudaram a nossa terra, foram eles que sobreviveram muito tempo antes dos europeus chegar com as suas tecnologias e seus avanços, que sobreviveram, perpetuaram, analisaram, estudaram. Então, sim, o Brasil pertence aos povos originários. Foram eles que descobriram isso aqui. E por que resistência? Quando a gente trata de povos originários, por que resistência? Por que resistir? Porque, como eu disse, eles resistem até hoje. Eles resistem a uma política que só o extermina, uma política que só o deixa de lado. E para enfatizar a minha habilidade 601, protagonismo. Por que a falta de protagonismo dos povos originários dentro da cultura brasileira e da formação da sociedade brasileira impactou tanto e reflete tanto na forma que nós tratamos eles hoje? Porque nós nunca conseguimos olhar para a história do índio e assumir a importância e o protagonismo que eles ocuparam. Nós nunca começamos a enxergar como povos originários, como os donos, como o iniciador de uma cultura, né? O Brasil, ele vem dessa miscigenação, ele vem do europeu, dos povos indígenas, dos povos europeus. Ele inicia com isso, mas antes o Brasil já existia e nós tínhamos um povo com uma diversidade cultural incapaz de ser estudada em anos, um povo com tribos e culturas diferentes, tradições diferentes e com histórias que perpetuaram anos antes dos europeus chegarem. Um povo que precisou resistir ao processo mais terrível da nossa história brasileira, que foi o processo de colonização. Eles foram exterminados, as mulheres indígenas foram estupradas e foram tratadas como objeto e são assim até hoje. Uma menina de 11 anos hoje, ela foi estuprada e morta, e com isso toda a sua tribo, para mostrar pra gente a realidade, mostrar pra gente o quê? Isso existe até hoje. Meu Deus, 1500, 2022 e a realidade ela não muda. Ela não muda porque os povos originários nunca tiveram o protagonismo que ele merece. Eles nunca foram analisados num conjunto social entre as pessoas, porque quem faz a sociedade são as pessoas, né? Nunca foi analisado de uma forma diversificada, da forma que ele realmente merece, né? O índio, ele ocupou muitos espaços de protagonismo dentro da história brasileira, principalmente quando foram os índios que mostraram aos europeus, por exemplo, bem lá no início, como era a nossa terra, como era a riqueza da nossa terra. Os índios, eles nomearam cada parte das plantinhas, da agricultura, das montanhas, do mar, porque eles viviam aquilo. Eles criaram isso daqui, né? E por que a gente tem esse olhar tão imparcial, um olhar tão cruel ao indígena? Por que essas leis elas não funcionam? Por que não existem políticas públicas que existem, mas que não são efetivas, que não conseguem trazer os direitos dos povos originários? Porque é tão estranho para a população hoje encontrar os indígenas em escolas, né? Ou então respeitar o simples fato que tem tribos que preferem ter educação infantil dentro da própria tribo. Porque existem tantos assuntos que estão pendurados, tantos assuntos que precisam ser tratados com responsabilidade, justamente porque, por um lado, nós apagamos a história desse povo. Teve um momento na história brasileira que o índio ele é visto como um herói, ele é enaltecido, sendo que o que a gente não precisa é um dia para demonstrar o quanto o índio deve ser enaltecido.
Ter é bom, mas a gente precisa disso de prática, todos os dias. A gente precisa olhar toda a história desse povo. A gente precisa estar em contato a todo tempo com esses povos, né? Que são inúmeros. E a gente precisa se adaptar à realidade de cada um e praticar políticas que realmente atendam, políticas que não assassinem, políticas que não exterminem e especialmente políticas que entendam o direito de cada povo, especialmente política que entenda a realidade de que cada povo, como ele vive, e se adaptar a isso. Não é eles quem tem que se adaptar a gente, somos nós quem temos que nos adaptar a eles, né? É uma cultura rica que muitas das vezes a gente tem essa imagem de que está acabando. Por que está acabando?